Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de todos. Aqui estamos para a apresentação do programa Pasmem os Senhores, Pasmem as Senhoras, número 2376. É um programa que não acaba mais, tanto é que no último dia 1º de abril, próximo passado, PP, não é por procuração, é próximo passado, que nem dizem os contabilistas, a gente completou 11 anos no ar. Extremamente maravilhoso. Bota maravilhoso nisso, gente. É um espetáculo. Graças à interação dos nossos queridos telespectadores que todos os dias participam do nosso programa pelo www.tvmaisabc.com.br. Eu sempre chamo a atenção também, não usem o símbolo matemático. Muita gente fala, eu mandei um e-mail, você não respondeu, vocês não leram no ar, vocês não viram. É porque a pessoa põe mais assim, ó, não é por extenso, M-A-I-S. Então fica desta forma, www.tvmaisabc, tudo grudadinho, que nem diz o mineiro, .com.br. Peça tema, sugira convidados, peça para a gente reprisar temas. Nós temos, logo que você abrir a front page da televisão, tem a página principal do Show Mais, depois que você clicar o ícone Show Mais. Aberta a página, aparece à sua esquerda um playlist com todos os últimos Show Mais. É um espetáculo. E não se esqueça que o nosso programa pode ser visto em qualquer parte do planeta Terra. Por isso que nós renovamos sempre os votos de amizade ao pessoal muito querido de Ushuaia, na Patagônia, Argentina, que sempre mandam e-mails, e agora também os novos agregados de Monte Calafate. Um abraço a todos vocês. Vamos perguntar rapidamente para a parte operacional, formada por jovens universitários, terceiranistas, quartanistas, uma turma boa que está no TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, se eles estão afins de colocar mais esta edição no ar, sejam rápidos, curtos e grossos, porém sinceros, sim ou não? Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem imediata. E o tema desta noite é liberdade de pensamento, aumenta o opus número 1 do pós-guerra, Gene Clear. Pronto, já estamos aqui com o tema liberdade de pensamento, aliás, um tema importantíssimo no programa de hoje, recebendo com muito prazer a coordenadora do curso de pós-graduação em Direito Tributário da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e também professora de Direito da Universidade de São Caetano do Sul, a doutora Nélida Cristina dos Santos. Obrigado. Vou chamá-la de professora, que fica melhor. Obrigado, professora. Muito obrigada. E também estamos recebendo o filósofo da Universidade de São Caetano do Sul, Ives Alejandro Munhoz. Palmas para o Ives. Obrigado pela presença de ambos. Professora Nélida Cristina dos Santos, né? A gente conversava aqui antes do programa e eu me referia a ser um programa didático, simples, né? No qual, no final, a pessoa sempre distrai o vademecum, o néctar, né? Para que amanhã, na Feira Livre, possa conversar com uma vizinha, com uma amiga. Olha, você viu lá o Show Mais? Eles falaram sobre liberdade de pensamento. Eu nunca pensei, aliás, a professora falou uma coisa que eu jamais vou esquecer, não é? O que é a liberdade de pensamento? Bom, Darcio Arruda, agradecemos a oportunidade de conversar com essa plateia tão encantadora, né, e tão mundial, né, por que não dizer assim, e também com você. E o que eu poderia destacar é que é nós poderíamos dizer que cada pessoa tem a condição, não é,
a chance e a oportunidade de expor seus pensamentos, suas ideias, suas falas, suas convicções. Essa liberdade de falar, de expor toda essa temática tem, por princípio, uma proteção. Então, em sociedade, no Brasil, nós temos a liberdade de falar. É natural que haja uma limitação, muitas vezes, desse falar, no sentido de evitar ofensas a pessoas, a alguns assuntos, não é? Ou mesmo expor certas ideias que contrariem alguns padrões, digamos assim, sociais. Então, a chance que as pessoas têm de se expor, seja num canal televisivo, seja até no dia a dia, é algo protegido pelo texto constitucional. No Face? Sim. Até essa questão, por exemplo, da gravação telefônica, não é? Se ela não fosse um patrimônio entre os dois, digamos assim, os utentes da linguagem, os dois interlocutores, não seria necessário que o judiciário autorizasse essa gravação em um determinado momento. Então, eu poderia dizer que é um valor que o indivíduo possui e que é, de uma certa forma, trabalhado com o tempo e com a chegada da tecnologia também. Indivíduo esse que deve respeitar determinados parâmetros. Sim, sim. Parâmetros legais, agora, de uma certa forma, até no ambiente tecnológico, não é? A gente podendo pensar também, alcançando um pouquinho mais a tecnologia e da mídia. Facebook, por exemplo, né, um canal social, uma rede social, melhor falando assim. Os cuidados que se deve ter, porque a contrapartida das opiniões também vem. Não é? Então, muitas vezes, esse senso de oportunidade de se expressar é notado também nesse ambiente, agora muito mais divulgado, né, muito mais acessível também. É interessante, né, que no Face, por mais libertos que a gente esteja, né, a gente vai analisando sempre o pronunciamento de desde o primeiro bom dia, isso e aquilo, né, tem aquele retraído, tem aquele mais otimista, tem o mais calculista, não é? A gente vai criando um certo perfil dessas pessoas, é muito interessante isso, sempre respeitando também, tanto é que muitas pessoas já se deram mal em achar que o Face é terra de ninguém. Terra de ninguém, tem razão. Deram já muito mal. Até no aspecto jurídico, né? Porque você pode causar um dano para as pessoas. Claro. E existe até uma lenda que diz, né, que se você pica um papel e espalha ele pelo caminho, você não tem como retomar aquela identidade física do papel inicialmente. Então, o estrago que se causa com esse soltar de informações é muito grande, né? Talvez menos para uns, mais para outros, mas é algo que o direito se preocupa também em cuidar. Né? Muito cuidado. Principalmente para não ferir as pessoas também. Sim. Não é? Nós estamos como nosso segundo convidado, filósofo da Universidade de São Caetano do Sul, Ives Alejandro Munhoz, não é? E o tema liberdade foi objeto de estudo de grandes filósofos. Não é? Aliás, eles adoram falar sobre liberdade, porque é interessante, né? A gente não pega, a gente não vê, não pega, tudo entre aspas, né? E ela existe, ela está ou não está, não é? É interessante esse conceito, né? Ela é de cada um, ao mesmo tempo é de todos. É uma equação. Não houveram épocas na filosofia em que não se falou sobre liberdade. Dos gregos até os contemporâneos, sempre se falou. É um tema quente. Quentíssimo. E super atual, né? Só que existem muitos tipos de liberdade. Perfeito. Então, quando você vai falar de liberdade, você tem que se perguntar de que tipo que você está falando, né? Você está falando de liberdade de pensamento? Você está falando da liberdade de movimento, que é de ir e vir? Você está falando de liberdade de querer? E até quanto eu posso? Quanto que eu não estou enraizado dentro das minhas matrizes cognitivas que me fazem determinadas escolhas? Então, não houveram filósofos que não falaram e rios de tinta se escreveram sobre isso. Então, é um tema legal, mas polêmico, né? É polêmico. E atual. E, ao mesmo tempo, ele diz respeito a todas as pessoas, de todas as idades. Eu sempre falo nesse programa que está acontecendo um fenômeno maravilhoso, né? As pontas, né? A nova pediatria, a nova geriatria, elas estão se distanciando, graças a Deus, não é? Então está se vivendo bem mais, não é? Outro dia, já faz algum tempo, a Etty Fraser fez um comentário interessante. Gente, eu preciso trabalhar. Cadê as vovós das novelas, não é? As vovós hoje em dia, elas estão lindas, maravilhosas, trabalhando. Você não sabe quem é a mãe e quem é a filha. Então, no lugar da vovó, aparece a bisavó.
E even so, diria Barack Obama, mesmo assim, essa bisavó não é que nem a avó de antigamente. Não. Ela não está naquela cadeira de vime, balangando lá e fazendo crochê. Não está. Passiva, né? Ela está atuante também, não é? Tudo isso modifica o sentido de liberdade? Ah, sim. É uma questão de tendência de, como eu posso dizer, de atualização social e também, assim, no campo do conhecimento, você tem valores que vão dividir um pouquinho, que vão enquadrar, digamos assim, como o Ives acabou comentando, né, a questão da liberdade e até no sentido de tecnologia, né, você influi na vida do outro de uma forma muito mais intensa. Hoje em dia o padrão social de exploração do conhecimento, de divulgação das informações, propicia que as pessoas tenham uma chance maior de conhecer. Como falávamos há tempo, um programa que muitas vezes tem um perfil mais disposto a chegar num público mais abrangente, ele vai mandar uma mensagem e aquela mensagem vai chegar num público que até então talvez não tivesse acesso, até não tivesse acesso ao conhecimento, né? Então a evolução social vai permitir que esse valor, não é, que é algo abstrato, como você bem falou, mas é algo sentido. Então, as pessoas usufruem desses valores afetos à liberdade, de maneira que a convivência vai se destacando e vai deixando os contornos mais acessíveis. O legislador, por sua vez, vem e delimita. Fala, olha, você pode ir e vir, mas vai precisar respeitar algumas regras, né? No que diz respeito ao espaço público, no que diz respeito à sua casa, você tem liberdade, mas fora a sua casa você vai sofrer algum tipo de restrição. No que diz respeito ao movimento, no que diz no respeito ao pensamento, você pode também falar o que te convém, mas leve em conta que você pode ferir alguém. Não é? E quando ferir, você esbarra no limite que o outro traça. E esse sentido da liberdade, ele flutua, né, na medida das gerações. Tem um livro importantíssimo que modificou um pouco a minha vida, do Alvin Toffler, O Choque de Gerações. Ou a música da Elis Regina, como nossos pais, ainda somos e vivemos como os nossos pais. Quando você se torna pai, você se torna pai. Ninguém tira você desse patamar, muito menos os seus filhos. Tem essa, papai amigão, papai isso, papai aqui. Pode até ser, claro, mas você é o pai. Não é, com seus pensamentos. Nem tudo ele vai te contar. Você pode falar, filho, senta aqui, confia em mim, pode contar. Pai, não tem nada para contar. O que é isso? Não tem como, não dá liga. Quando o máximo, eu sempre falo para os meus filhos, que a vida é uma corrida de bastão. Você tem que se esforçar e levar o bastão para aquele que já está pegando velocidade e entrega. Esse entrega é entrega nas mãos de Deus. Não é? Porque é outra filosofia, é outra pessoa, é outra digital espiritual, é outro entendimento de liberdade. E esse é um grande problema, porque hoje você tem gente de 85 anos convivendo na mesma casa com gente de 15. Então, para eles, as ideias de liberdade são muito diferentes, né? Há pessoas ainda hoje que não viveram a liberdade de pensamento nesse país como deveriam, né? Foram muitas vezes castrados na sua liberdade durante regimes políticos ou cassações. E outros não viveram isso, então eles acham que é possível, numa rede social, eu colocar, verbalizar o que eu quiser. Sem se esquecer que existe um contrato social a ser seguido, claro. Um certo contato de normas, né? E veja, há algum tempo, a divisão, digamos assim, das camadas da vida, era feita essa divisão por décadas. Nossa, década. Tanto é que se fala, baile da década de 60, 70. Hoje em dia não pode ser mais por década, é muito distante. 5 anos já não, você pega um filho de 5, um de 10 e um de 15, santo Deus, são 3 coisas totalmente diferentes. 3 universos Nossa, distintos. Outra cabeça, outro pensamento. 5 aninhos só de diferença. Não é? Então, é duro você passar um conceito, principalmente para quem tem filho homem, né? O que seria a liberdade, o respeito, não é? A uma namorada, a uma noiva, a uma futura sogra. Não é? Vê lá, aqui você fica com o pé em cima da mesa. Não vai fazer isso na casa da tua sogra que vai pegar mal. Sabe essa dosagem, né? Exatamente. Eu noto também, eu tenho bastante contato com jovens, né? Formação universitária, meu papel é esse já há muitos anos, é muito prazeroso.
e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande. Porque hoje o professor ele tem a tarefa de muitas vezes ensinar. E muitas vezes ele esbarra na liberdade do aluno, do jovem, não ter interesse em saber. É lógico que o professor, de uma certa forma, precisa de destacar ou tentar ser atrativo com a informação que ele passa, mas às vezes as informações não são tão atraentes naquele momento. Ou toda passagem de conhecimento, você caminha, você transita por um percurso que não é tão agradável para chegar em algo que a reflexão vai te fazer sentir de maneira mais agradável. Então eu noto que hoje em dia a pulverização, né, de informações e a facilidade que os jovens têm pelo acesso tira um pouco da liberdade, aquela mais tênue e aquela mais simples de toda, que é a de querer saber. A liberdade de ter vontade de saber. Não é? Ele muitas vezes esbarra em tantos canais que acaba ficando preso, restrito, até no seu mundo, até na sua individualidade. É verdade. Né? Olha a diferença do que a professora está colocando e o que eu vou dizer da época que ia-se à biblioteca municipal. Um ou outro aluno tinha a Barça, que o pai comprou em suaves prestações. Em suaves prestações, tudo para fazer do filho, para o filho ter um futuro melhor, não é? Olha a diferença. E aí você, desculpa, professor, então, e aí você cai num dilema que é o seguinte: ou você quer profundidade, ou você quer tamanho de formação. Então, assim, uma das grandes problemáticas que a gente sente como professor é saber qual é o que é necessário saber. Eu tenho milhões de informações. Hoje você não precisa chegar 9 horas em casa à noite e assistir um jornal televisivo para ter o resumo da notícia. Se você tem um smartphone, você tem durante o dia todo essa informação. Mas a questão é saber quais são as informações que são importantes, que são contundentes, e outras que são irrelevantes, que não vão fazer a menor diferença. Então, para um jovem de tenra idade, saber se a Lady Gaga rompeu com o namorado ou se uma votação da maioridade penal tem a mesma importância, e não são. Tem alguma coisa vai ser muito mais relevante do que outra. Então, talvez não seja só o problema da quantidade de informações, mas saber aquilo que é mais importante ou não. E a partir daí, entender que existe em cima dessa notícia a questão da liberdade. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Só queria falar rapidamente, uma vez eu tive a sorte de pegar um voo. Estava com meu filho de 8 anos para o Rio de Janeiro e sentou do nosso lado a dona Carmen Prudente. Olha que coisa mais linda do mundo. Ela, com aquela simpatia, né? Começou a conversar comigo e falou: eu vou te ensinar a chave do sucesso. Guarde bem essas palavras. Por favor, com licença, bom dia. Já já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. E além dos 5 patrocinadores oficiais do nosso programa, que vocês viram logo na entrada do programa, logo na abertura, a gente conta com um patrocinador ao concurso, fora de série, porque ele está conosco há 11 anos. Nossa, há 11 anos? Há 11 anos. Pior é que nem se diz agora. Eu me refiro a LL Presentes, da Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Eila, é uma fachada todinha de vidro temperado, a loja toda é uma vitrine, a loja toda é um showcase. Lá você vai encontrar artigos maravilhosos, diferenciados e a preços hiper, mega, monsters, agora tem que falar assim, acessíveis. Vocês querem conhecer de perto a LL? Então, com todo respeito, me dê a sua mão, venha comigo. Cada coisa linda, né? A gente recomenda, vá com uma amiga,
Mas vai com o tempo, pra você ficar lá 2, 3 horas, ver com detalhe. Mulher gosta de ver, que canequinha linda. Se é preta, ela fala, não tem azul. Se tem o pegador aqui, ela não tem 100, mas não tem quadrada. Vai lá, tem de tudo. LL Presentes, Rua Laura, 740, Vila Bastos, Santo André. Pronto. Gente, olha, na quinta-feira agora, desta semana, nós vamos sortear o ingresso para um casal, do show de inverno com o Toquinho, que vai acontecer no dia 23 de julho no Clube 1º de Maio. Toquinho, um show para entrar na história. E todo mundo sabe, olha aí que o ingresso, todo mundo sabe da tradição, da história maravilhosa que o Toquinho tem. E o Toquinho tem muitas mini-histórias, né? Principalmente no período que ele estava lado a lado com o Vinícius de Moraes, anos e anos, o grande amigo de Toquinho foi Vinícius e vice-versa. Então Toquinho tem muitas particularidades, e ele conta tudo no show. Então ele conta um pouco de história, canta um sucesso, que nem esse, olha que coisa mais fina. Vamos lá, só um pedacinho. Além de ser um sujeito maravilhoso, esteve aqui a semana passada, Toquinho, show de inverno, no 1º de maio, dia 23 de julho. Nós vamos sortear, repito, esse ingresso aqui na próxima quinta-feira. É para casal. Voltamos com os nossos convidados dessa noite. Nossa, a garganta pegou. Pegou pela primeira vez hoje aqui. Recebendo a professora Nélida Cristina dos Santos, que é coordenadora do curso de pós-graduação em Direito Tributário da Faculdade de Direito de São Bernardo e também professora de Direito da Universidade de São Caetano, e também Ives Alejandro Munhoz, filósofo da Universidade de São Caetano do Sul. Eu gosto bastante também de conversar com professores, com mestres, não é? Eu tive a chance também, tudo eu acho que é uma questão de oportunidade da vida, né? De fazer pós-graduação em Direito Constitucional com o nosso querido vice-presidente da República, Dr. Michel Temer, não é? E a segunda cátedra era do Dr. Celso Bastos, me parece que falecido. Dr. Celso Bastos. Então, casei na capela da PUC, não é? Então já descasei também muitas vezes, mas a primeira vez eu casei lá, na Rua Monte Alegre, a nossa querida Monte Alegre, não é? Depois vim ser delegado de polícia do 23º Distrito Policial ali do lado. Então todos esses fatos, não é? Nos remetem ao presente. Eu acho interessante isso, não é? A gente muitas coisas que aconteceram que a gente acha que não deveriam ter acontecido, não esses 2 fatos que eu citei, nos trazem até os dias de hoje. Senão o que a gente não tem passado, não é? E às vezes muitas doidices que a gente fez sedimentam também o presente, para que a gente tenha olhos firmes para o futuro. Não é? Eu acho isso muito interessante. Eu queria que a professora Nélida falasse um pouco desse livro, A Capacidade Contributiva e os Símbolos de Riqueza. Olha, vamos mostrar para os nossos amigos de casa. Hein, professora? Darcio, esse livro teve uma trajetória bem, digamos assim, voltada para estudos, né, na minha época de mestrado, e depois, posteriormente, a chance dessa publicação acontecer. A ideia do livro qual é? Eu sou bastante voltada à área tributária, no campo da divulgação de conhecimento, né? Então, acabei me tornando especialista, mestre e doutora pela PUC também, nessa área de conhecimento. Qual é a ideia principal que hoje é necessário se difundir acerca da tributação? Que você necessariamente vai pagar, por que vai pagar? Em função de se conviver em sociedade, mas ao mesmo tempo deve haver um respeito aos limites deste pagamento. Então a liberdade que o Estado tem de também exigir algo das pessoas em função da nossa convivência social é sabida, né? Nós estamos submetidas ao Estado, mas ao mesmo tempo devemos pagar apenas aquilo que é adequado às nossas condições de patrimônio. E símbolos de riqueza é exatamente isso, né? A nossa condição de ter um carro, a nossa condição de ter um imóvel, ter rendimentos. Então esses núcleos de riqueza é que são alcançados pela tributação. E num momento muito especial, que é o que enfrentamos hoje, quando observamos que esses valores que entram nos cofres não necessariamente seguem as ideologias, né, que nós esperaríamos que fossem cumpridas.
Então, é um estudo voltado... Seria de um retorno, não é? É, o simples retorno, né? Então, é um serviço público de qualidade, é a fiscalização de qualidade. Hoje eu estava ouvindo alguma coisa no rádio no sentido de pessoas que estão submetidas, não correm o risco de serem assaltadas, perderem o seu celular de última geração, de geração que for. E há uma quantidade de interessados em comprar esse material. Então, os receptadores, né? Então, quem se pune? Aquele ladrão que tira o objeto da pessoa ou o receptador? Quem que é, nessa cadeia, quem é o pior agente? E, ao mesmo tempo, a falta da presença do Estado em diminuir essa quantidade de receptadores, né? São técnicas que o Estado precisa se aprimorar, se atualizar e se, digamos assim, investindo dinheiro público, naturalmente encontrar caminhos para também lidar com a mudança social, não é? Então, de um lado, as exigências da sociedade diante do Estado e, do outro lado, o Estado não tão na mesma velocidade desse retorno, não é? Então, a área tributária é uma área realmente muito especial, muito interessante e que seria muito bacana até se difundida e espalhada para a população. Até porque muitas pessoas simples no seu dia a dia têm noções de tributos muito mais afeiçoadas, muito mais aprimoradas do que possamos imaginar. Não é? Quando a pessoa sabe que uma parte é o imposto recolhido, tem que pagar o IPVA, não é? Tem que ter uma retenção na fonte, já fica lá na mão da empresa o determinado valor. Então as pessoas têm essa noção. E foi a minha temática de estudo, né, me voltar para esses núcleos de riqueza e até que ponto você vai pagar, se não com um limite, né? Com uma liberdade, com uma dosagem nessa liberdade. A professora está certíssima. Inclusive, o Ives, uma família hoje em dia, ela mudou a filosofia de viver, né? Ela é uma empresa agora. Tem empresa familiar, que é uma coisa, e tem família, que é empresa. Não é? Você tem de ter o livro caixa do que entra, do que sai, a relação dos impostos a serem pagos, não é? E ter uma noção exata do que pode ou não pode ser feito. Me parece que ainda se fala pouco ainda para as crianças essa ideia do que significa uma receita dentro de uma família, né? Às vezes os pais, talvez por uma blindagem, eles evitam de dizer para a criança, olha, tá vendo dentro dessa geladeira? Tudo que tem aí dentro veio com o suor de alguém, com o suor do papai, da mamãe, né? Então, às vezes a criança cresce sem entender de que a luz, a internet, o Wi-Fi, o TV a cabo, o iogurte que tem dentro da geladeira tem um custo, veio de algum lugar, né? E se você não fala isso, você cria um mundo mágico. Amanhã essa criança terá um jovem adulto, um adulto, que não tem essa percepção clara de que dentro de uma família existe um custo, existe um gasto que você tem que gerenciar, aprender a gerenciar isso. Quem aprende a gerenciar cedo isso, se torna um adulto melhor depois, eu acredito. Em família, professora, vale ainda aquele conceito? Antigamente tinha muito, a famosa reunião. Reunião da família mesmo. O pai fala, a mãe fala você agora, Juninho, fala você agora, Cristina. Isso é cultivar a liberdade de pensamento, não é? E chegar a conclusões palpáveis para a família, né? Eu acredito até que o ponto de honra da liberdade de expressão, até inserida no ambiente familiar, ela vem com a participação de todos. Então, a atuação do filho, às vezes a indisposição do filho em relação a alguma atitude da mãe, ou mesmo do pai, ou de uma avó, depende da família. Hoje as famílias são têm a sua formação muito variada, né? Família mosaico, então, né? A referência do jovem, muitas vezes, é um tio ou um querido tutor, que seja, né? Mas, ao mesmo tempo, a troca de informações, eu não tenho certeza se ela é tão divulgada ou estimulada. Eu acredito que talvez alguns núcleos familiares difundam mais essa disposição em trocar informações com seus filhos. Mas é uma tarefa um pouco árida. Eu vejo até com uma preocupação, uma tensão, isso até conversando com meus adultos de faculdade, que mesclam, né? Jovens e muitas vezes pais, avós, né? A gente tem sempre salas muito variadas, né? Multi-identidades num ambiente muito especial de aprendizado, né? Uma troca constante. E muitas vezes, por exemplo, a necessidade de um conhecimento até de orçamento, né? Uma noção mínima de orçamento, porque às vezes aquele jovem, aquela criança que já começa a saber
o valor de uma mesada, o valor de uma determinada economia, ela, a longo prazo, vai facilitar a própria vida. De forma que, hoje, num cenário, um panorama fácil de se identificar, você liga a televisão, você abre a internet, você vê um dos assuntos, endividamento, o grau de endividamento das pessoas. Noto que o porquê do endividamento, muitas vezes a preocupação, às vezes em blindagem, como você bem falou, dos pais, ou do núcleo familiar, ou mesmo a falta de instrumentos que essa criança, esse jovem não tem para manipular o dinheiro com um pouco de maturidade, acaba gerando a longo prazo uma deficiência para a pessoa. E aí a gente não vai pensar só em uma pessoa, mas várias, né? Então, essa questão de se gastar muito e problemas que às vezes esbarram até interesses nossos particulares, né? A vontade de ter algo, né? Então você vê numa loja uma imagem, uma roupa e você sente a vontade de ter aquela roupa, como se impulso, né? Aquela liberdade que você poderia exercitar, até de falar não quero, não me é útil, não me é necessário, não fosse mais exercitada, não é? Claro. É uma contradição muito interessante. Esse descuido com as finanças acaba impactando no grau de liberdade que a gente tem. Aliás, na esteira do que a professora está dizendo, cuidado os nossos seguidores do Show Mais, que vão aumentar o percentual do empréstimo do consignado. Não é? Eles estão dando corda exatamente para você se enforcar. Eu vi uma análise muito interessante de uma economista que só diz o seguinte: só vale a pena o empréstimo consignado se for para você sair do cartão de crédito. Quitar tudo. Gente, como é que um banco pode cobrar 300% ao ano? É imoral, né? Isso não existe. Isso não existe. Isso é coisa de louco. Aqui. Isso me remonta à frase de Bertolt Brecht, que diz que melhor que assaltar um banco é fundar um. Para que você vai assaltar um banco? Que é o paraíso dos bancos. Funda um. É o paraíso. Não é? Como é que pode um negócio desse? A poupança dá 0,4, 0,3, 0,4, sei lá o quê, não é? Aí você multiplica por 2, dá 4,8 mais ou menos, não chega a 5. E o banco cobra 300 e ele pega o teu dinheiro, mas isso é melhor que dar milho para bode, já falava o meu pai. Você sabe, Dércio, que há alguns anos atrás eu assisti um painel que o Ministério Público, né, um organismo importante de atuação e de defesa, digamos assim, fiscalização da lei, né, de defesa dos direitos das pessoas, da sociedade como um todo, né? O Ministério Público atua muito na área penal, quando acusa, mas ele também cuida dos interesses da sociedade. E nesse painel, entre Ministério Público e PROCON, foi comentado algo que eu acho muito interessante. Por que o consignado ele é tão difundido e por que ele é tão perigoso, entre aspas, para quem se submete? Porque como você vai fazer o pagamento atrelado a uma fonte de entrada, é certo que o pagamento vai acontecer. Perfeito. Então, o tal do spread, né, é um risco que o banco teria de receber aquela dívida, é quase que inexistente. Zero. Quase zero, risco zero, quase zero, né? E aí o zero, eu estou falando quase zero, mas na verdade é o que a gente tem o sentimento do zero. Não tem erro, que nem não diz tem erro. Diferente se você emprestar para alguém que tenha uma... E um outro problema, professora e Ives, é a questão de terceiros estão se aproveitando e fazendo empréstimos em nome, né? O aposentado vai lá forçado, às vezes até com uma faca aqui assim debaixo do braço, assina aí, velho, não é? Para proveito próprio. Sim. Proveito próprio. Existe uma pergunta anterior a tudo isso, que é por que se compra tanto? Né? Numa sociedade de mercado que valoriza você comprar as coisas, né? Então o exercício da liberdade também está no exercício do ter. Então assim, não basta eu ter celular, eu tenho que ter um celular de hoje, porque daqui a 6 meses, daqui a 5 meses ele já não serve mais. Né? Então a sociedade de mercado nutre a ideia de que nós precisamos exercer a nossa liberdade de compra, mas isso está atrelado, obviamente, a alguém que tem que pagar. Isso você vai pagar no final da conta, você vai ter que pagar. Alguém vai pagar isso. Agora imagine os senhores, a juventude vendo tudo isso. A gente tem um passado ainda que nos segura firmes, né? Agora um jovem de 15 anos, 20 anos, né? Ele nasceu ontem, né? E vendo essa balbúrdia toda aí.
ele fica encantado demais. Eu acho que, e eu diria até que nem só o jovem de 15 anos, mas o jovem de 50, 60, 40 também, o jovem a qualquer tempo, né? O jovem, uma condição atemporal, ele se ilude também com o consumerismo, né? E até lembrando desse painel, muito rico até em informações, esses detalhes ligados ao direito do consumidor também tem muita conexão com essa questão da liberdade, porque ao mesmo tempo que você difunde a liberdade de crédito, por exemplo, você limita a pessoa no campo da decisão. Não é? E numa situação como essa, uma sugestão governamental de aumento do consignado acaba criando uma bela faca afiada, né, na mão. Com certeza. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Isso me remonta também ao sangue latino-americano, né, que o pai quer deixar sempre alguma coisa para o filho, para a filha. Isso não tem jeito. Se fosse depender da gente, nós moraríamos, que nem os italianos, numa vila. Primeira casa era da filha, segunda casa, e todo mundo ali, se dando bem e brigando o tempo todo, né? E já um pensamento, por exemplo, nos Estados Unidos, você cruza na estrada com aqueles trucks, né? Aqueles reboques, né? do velho e a velha, tudo de óculos de sol, lenço cachecol vermelho, e tem um sticker, né? Que eles colocam no para-choque dizendo assim: estamos gastando a herança dos nossos filhos. Até já. Gente, a gente vê quando o programa tá bom, quando o papo não para aqui no intervalo. Né? Nós estávamos falando, aliás, eu estava citando, que essa família mosaica, ela é complicada, não é fácil. Isso aí é bonito em filme do Steve Martin, não é? Já tem uma pegada de Almodóvar, né? Os meus, os seus, os nossos, esqueceram de mim, de tanto filho que tinha na história. Mas é complicadíssimo, porque entram terceiros aí. Não é? Ao estar com uma nova companheira, que não a mãe dos 3, por exemplo, eu estou com a mãe dela, com o pai dela, com o irmão dela, eu trago para mim, não é? Os agregados, os né? agregados, os queridos agregados, e vice-versa. Tem razão. Não é? Aí começa aquela guerrinha em família, porque os filhos, quando vão visitar a mãe, lá está o zorro também. Quem segura essa, Ives? Não, então, porque a gente não pensa as pessoas pensam que a gente pensa num vazio, né? Na verdade, eu penso dentro da minha história, né? Então, eu penso dentro dos moldes. Às vezes os psicólogos dizem assim: não, você tem que sair da caixinha. Não, você sai da caixinha e entra em outra caixinha. Não existe não pensar fora da caixinha. Existem muitas caixinhas, mas não existe pensar fora somente da caixinha. Você pode fazer um novo olhar, mas você sempre vai pensar dentro dos moldes. Então, quando a gente fala de liberdade de pensamento, realmente você tem liberdade de pensamento ou você está pensando dentro dos moldes, valores, questões religiosas, sociais que estão envolvidas dentro de você? Então parece ser muito fácil dizer: não, eu tenho liberdade para pensar o que eu quero, mas você faz o exercício de pensar realmente? Você põe a dúvida ou você sempre coloca as suas certezas? Quando as pessoas falam de liberdade, principalmente em rede social, parece que elas põem certezas, assim. Isso que irrita muitas vezes as pessoas. Falam: não, mas o fulano não está perguntando, ele está afirmando. Né? Eu acho que cada vez que a pessoa, também na tua linha de raciocínio, tenta fazer alguma coisa diferente, é porque ela já está fugindo de um padrão que ela já tem. Ah, não, a partir de amanhã eu não vou admitir. Então você não é isso que você vai fazer, você vai mudar. Você está disposto a mudar. Não é? Porque a gente é muito o que a gente era. Não tem como mudar. Você é toda a tua história. Né? Não tem você como. Vai fazer uma votação. Você vai um dia lá no domingo votar. Você vai levantar, você vai até o lugar. Você tem a liberdade de movimento, de ir até o lugar. Você vai chegar lá, você tem as opções dos candidatos. Mas você vota naqueles mesmos. Ou seja, você diz que tem liberdade, mas você acaba votando nele. Então, realmente você faz o uso da liberdade. Liberdade, você estar amarrado a essas paixões, enraizado a isso, é uma certa escravidão. Por incrível que pareça, parece contraditório, mas quando a liberdade, às vezes ela está enraizada a paixões que a gente não quer largar. Né? O exercício da liberdade de pensamento mas e se? E se eu pensar diferente? E se eu abdicar um pouco da minha certeza e colocar um pouco mais de dúvida? Mas é interessante quando a gente assiste agora com essa proliferação benéfica de canais a cabo, que nos trazem aventuras, nos trazem o off. Então, eu fico até... Eu só assisto o off de bermuda, de tanto surf que tem. O History... É o espírito, né? O History Channel. Tem canais maravilhosos por aí, não é? E a gente fica cada vez mais absorvido por essas informações, não é? Eu acho que tem
tem um programa que fala o mundo visto de cima, essa coisa toda, o Brasil visto de cima também. Eles vão a lugares tão maravilhosos que acabam estragando tudo, porque aí já não dá vontade de ir, de tão bem feito que é. Uma vez eu assisti a história dos banheiros na humanidade, dos banheiros, como se usava o banheiro na época tal. Dos gregos era horrível, né? A evolução. A dos gregos era horrível, pode ter certeza. Né? Mas eu falei, meu Deus do céu, mas que programa bem feito. Uma coisa espetacular, a história dos banheiros. Um assunto que passa a ser relevante pelo jornalismo. É verdade. Pela exposição do jornalismo. Olha que contato bonito a humanidade está tendo com o conhecimento. Não é por falta de conhecimento. Não, jamais. Eu acho que atualmente. É o juízo que se faz desse conhecimento que talvez tenha. A gente precisa repensar um pouco, né? Se eu realmente estou pensando. Então quando você faz uma manifestação, você pode falar o que você quer, né? Não, bom, você pode parar a Paulista numa quarta-feira de manhã? Não pode, porque você está cortando o direito de ir e vir da pessoa. E a Anchieta? A Anchieta tão próxima, nossa. Se é a marginal da Anchieta, lá que nem os caminhões estão parados, ninguém está contra a manifestação, ninguém está contra o pleito de cada um desses sindicatos, desses trabalhadores. Não é isso. Mas não pode, a pessoa está indo para a Baixada pegar a mãe que está doente lá para trazer para um hospital, e sei lá, cada um tem seus problemas. Você vai impedir essa pessoa de passar? E mesmo num canal, numa região onde o transporte e a via de transporte é tão importante como o do ABC, que temos a entrada, bem dizer, de Santo André, São Bernardo, São Caetano, pela Anchieta, né? Ou pela Avenida do Estado, né? De uma certa forma, a Avenida do Estado tem menos esse tipo de Eu venho pela Imigrantes e pego o corredor ABD lá, que agora está melhorando, segredo, de tanta né? gente falar, estão asfaltando lá. Como uma outra alternativa. Mas no caso da Via Anchieta é um lugar onde você trava toda a cidade. Né? A liberdade de manifestação, ela existe também, o direito regula. Muitas vezes as chances de reuniões, de grupos, elas são presentes, elas existem, podem ser feitas. Muitas vezes precisam de autorização. Quando são surpreendidas, quando elas são feitas de surpresa, isso acaba criando um constrangimento social muito grande. O que nós observamos é que o Estado não consegue interferir numa situação como essa. Né? Ele está um pouco, digamos assim, demorado, né, eu acho que, na verdade, a gente ainda não sabe manifestar com qualidade. Acho que a gente ficou tanto tempo no Brasil sem manifestar que a gente dá a impressão de uma criança numa loja de doce. Quem nunca comeu mel, quando come, se lambuza. Né? Aliás, me veio à cabeça agora, quando vocês estão falando sobre liberdade, gente, olha, eu acho a Disney maravilhosa, levem para a Disney, para a Universal, eu já fui 500 vezes, meus filhos, lindo, maravilhoso. Mas não deixem de levar suas crianças para Ouro Preto, Vila Rica, conhecer um pouco da nossa história, o quanto aquele povo sofreu, não é? E aqueles guias todos maravilhosos, sabem de tudo lá, lógico, tudo decorado, mas eles sabem, não é? Da história da derrama, da história dos impostos, não é? Dos túneis que eles faziam para se reunirem, não é? Para lutar contra, não adiantava você trabalhar, você trabalhava, pagava imposto, pagava imposto. Então, para ter essa noção exata do sofrimento, não é? Dos nossos antepassados, que nos catapultaram para os dias de hoje, não é? Para a gente ter essa noção, esse sentimento de liberdade, que é a coisa mais linda do mundo. Se você faz manifestação com inteligência, todo mundo sai ganhando, a sociedade sai ganhando, o Estado sabe direito o que você está, então, dizendo que você está manifestando. Agora, se você faz uma manifestação desorganizada, de qualquer jeito, você dá justamente uma margem para que o Estado entre, né, para que ele coloque a sua força e você não tenha, então, aí o que eles estão pedindo, o que eles estão manifestando, né? E aí você acaba misturando algumas coisas, né? Então você mistura sexualidade com religião, você mistura com política, e essas coisas têm que ser... Com esporte. Então assim, peraí, nós estamos fazendo manifestação do quê? É de política? Então é política. Então é sobre maioridade penal? É maioridade penal. Porque aí você começa a colocar tudo junto e você, na verdade, não vai para lugar nenhum. Né? Isso é uma problemática. Então faz necessário uma manifestação, mas com inteligência, acho. Mas eu ainda diria que esse repertório de manifestações que nós tivemos aí já de uns 2 anos para cá mostra também uma vontade, né, daquela voz popular surgir, né, reacender aí os seus instintos, a sua vocação, né, de querer o que é o chamado bem-estar, né, o social, o bem comum, né, é o que se quer.
Então, de uma certa forma, apesar de não ter um profissionalismo, né, de uma certa forma essas manifestações são muito amadoras, elas mostram uma vocação que estava guardada e que não era difundida ou não era sentida por todos nós. Então, ao mesmo tempo que talvez nós optássemos, ou cada um de nós optássemos em não participar ou participar das manifestações, nós estamos num momento onde essas reflexões já não ficam mais com certeza. nos a gente nota, mas elas são uniões desorganizadas, né? Mas tentativas de se colocar certas... o que não pode é extrapolar. Né? Sim, sim. Não é? Eu acho que essa procura, esse exercício da liberdade é fantástico. Nossa, isso é único. Não é? Agora não pode extrapolar. Sim. Quando um país não tem manifestação, significa que está tudo muito bem. Né? A manifestação é um sintoma, é como se fosse uma febre de que existe algo de errado, que a sociedade está querendo dizer. E o poder público deve ouvir. Né? Agora, por isso que eu estou dizendo, então é uma questão de aprendizado, talvez demore um tempo, mas eu acho que é ótimo que esteja havendo as manifestações, as pessoas têm que dizer, mas sempre, claro, respeitando que existem outras pessoas que moram, você não está morando sozinho na Lua, em Marte, existem outras pessoas, então existe aí de você não deixar outra pessoa, sei lá, bloquear a pessoa, né, o direito de ir e vir, ou de você ofender uma outra pessoa, então tem que tomar esse cuidado. Então, fazendo com inteligência, né, construindo uma manifestação boa, você vai estar sempre mostrando para os governantes, olha, nós estamos atentos. A manifestação nós estamos atentos ao que acontece no país, o que acontece no mundo, né? Seja lá o Eu acho que um grande conceito básico é a gente pensar, já é velho isso que eu vou falar, pense bem se a pessoa fizesse aquilo para você e o que você vai fazer para ela. Daí o limite do outro começa onde o seu termina, né? Um limite muito bom aí. Penso que sim. Não é? Esse guia intuitivo e de bom senso, ele Claro, porque o outro é exatamente igual a você. Né? Independentemente de qualquer coisa. O problema é essa massa crítica. Às vezes se cria um volume, né, de participantes tão grande que aí você começa a questionar e você está questionando, você está fazendo manifestação, não sei, mas eu estou aqui, né? Mas o que é? O que você está legitimando? O que você está perguntando? O que você está, né, questionando? Então faz necessário. Mas eu acho que as gerações que vão vir vão ter uma melhor qualidade para isso. Com certeza. O conceito básico é esse: nunca abaixe o nariz para ninguém, nem levante o queixo. O nível dos olhos é o certo. Não é? Com respeito. Com dignidade, decência. Dignidade, nível dos olhos, respeito acima de tudo. Aquilo também que a professora citou no outro bloco, não é? Você tem não adianta você se exacerbar, você gritar, você querer se impor no grito, não adianta nada. Isso só demonstra fraqueza. Só demonstra fraqueza. Quer queira, quer não. É isso que prevalece. Né? O descontrole não é o melhor caminho. Né? O tal da liberdade de pensamento, as pessoas se falam isso. Então eu posso falar o que eu quero. Né? Aí você puxa uma faca, outro puxa um revólver, você puxa uma metralhadora e passa com um tanque em cima de você. Então aí o negócio começa a ficar. Aí você tem que se perguntar, para você fazer o exercício da liberdade do outro, você tem que dizer, e se você pensar dessa forma? Coloque um ponto de interrogação. Você pensa nesses moldes, e se você pensar dessa forma diferente? Realmente, eu nunca tinha pensado dessa forma. Talvez seja legal, ou não, ou talvez não seja. Mas pelo menos se dê a oportunidade, né, da dúvida. Isso é importante. Sim. Senão, as certezas elas são bem complicadas para as liberdades. As pessoas gostam muito de certezas. Isso é um pouco tóxico para o exercício da liberdade. Bom, gente, nós estamos em cima da hora. Esse assunto não tem fim. Não tem fim, porque ele é maravilhoso. É prazeroso. Nós estamos falando da coisa mais pura, singela, maravilhosa do mundo, humana, que é a liberdade. Não é? Tanto é que no campo do amor, do romance, você quer prender uma pessoa, dê a ela a liberdade. E torce para ela voltar. E torce para ela voltar, que se der uma zebra, tu tá frito. Mas também se tiver que ir mesmo, tinha que ir. Como é que você vai prender? Não é passarinho, pô. Aliás, pelo amor de Deus, prender passarinho. Eu queria agradecer muitíssimo a professora Nélida Cristina dos Santos, coordenadora do curso de pós-graduação em Direito Tributário da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e também professora de Direito da Universidade de São Caetano, que trouxe o livro para sorteio, o livro A Capacidade Contributiva e os Símbolos de Riqueza, que aqui está. Vamos mostrar mais uma vez o livro. Deixa eu segurar assim. Já tem o nome do sorteado, que a Elisângela nos trouxe. É Rafael Novellini, de São Bernardo do Campo.
acho que foi meu ex-aluno. Como? Eu acho que esse jovem foi meu ex-aluno. Ex-aluno? Se não me falha a memória. Olha, tá bom. Professor, assim, aonde vai, encontra ex-aluno. É verdade. Você não sabe, mas ele sabe que você foi professor. Né? Parabéns, viu, Rafael? Bacana. O site da professora é www.direitosbc.br. Professora Nélida, muitíssimo obrigado por ter vindo. Prazer muito grande. Obrigado pela oportunidade, pela riqueza, pelo convívio e pela alegria de trocar informações tão importantes e interessantes. Muito obrigado. Também. Foi um bom laboratório. Foi gostoso, né? Foi. Conversar ainda é a melhor coisa do mundo. Muito bom. Obrigado, professora. Agradecemos também ao filósofo da Universidade de São Caetano do Sul, o Ives Alejandro Munhoz. Você é brasileiro? Eu nasci no Chile. Nasceu no Sou Chile. naturalizado, mas eu vim pequenininho para cá. Bem pequenininho? Você não tem sotaque nenhum. Obrigado. Só tenho pai e mãe de lá. Eu vim muito pequenininho para cá, fui alfabetizado aqui. Bem pequenininho, então está aqui bastante tempo, porque você tem uns 2 metros de altura, pô. Tudo que eu cresci foi aqui. Obrigado, viu? Obrigado pela presença. O site é www.uscs.edu.br. Gente, vamos encerrando mais esta edição, prometendo voltar, se Deus quiser, amanhã, na mesma frequência, no mesmo bate-canal, no mesmo horário, com outro tema e outros convidados. Como se diz em Milão, na Itália, ci vediamo domani, bella, tchau, fui. A liberdade não se concede, se conquista.